História de José do Egito. Eu sou Fernando, estarei contando a história, pela Bíblia Sagrada. Gênesis 37. E Jacó, na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Esta geração de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com o filho da Ziba, mulheres do seu pai. Porém, José trazia notícia dele para o seu pai. Continuando. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque o seu filho é da sua velhice, uma túnica de várias cores. Vendo, pois, o seu irmão, que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar. Ele pacificamente teve José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso aborreceu ainda mais. Vendo, pois, os seus irmãos que os seus pais amavam mais do que todos os seus irmãos, que aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. José, um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreceram ainda mais. E disse: ouviu e peço vós este sonho que tenho sonhado. Eis que estava tanto ao molho no meio do campo. Então vi que os meus molhos levantavam e também ficava em pé. Sendo que vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então disse-lhe os seus irmãos: tu, pois, de vera reinarás sobre nós. Tu terá por seus sonhos e por suas palavras. E José, outro sonho que contou seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outros sonhos. Vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contou ao seu pai e aos seus irmãos, e repreendeu o seu pai, e disse: que sonho tive? Porventura viveremos eu e a tua mãe e os teus irmãos, inclina perante de ti a terra. Seus irmãos, pois, invejavam o seu pai por guardava esse negócio no seu coração.
e seus irmãos foram apacentados ao rebanho do seu pai, junto, e disse: pois Israel e José não apacentavam aos seus irmãos, junto veio, e ele respondeu: eis que ele dizia: vai ver como estão os irmãos e como está o rebanho trazendo a posta. Assim enviou o vale e foi. José é vendido como escravo e achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procura? E ele disse: eu procuro o meu irmão, dizendo: peço onde ele apacentava. E disse: aquele homem foram daqui por. E disse: aquele homem foi daqui por que ouvisse, dizendo: vamos a Dota José, pois seguiu atrás dos seus irmãos, achou e me dota. E viram de longe antes chegasse, e viram longe onde chegasse, e disse um outro: eis que vim sonhando, e vinde, pois, agora matá-lo. Lança-me numa desta cova, diremos: uma fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouve, Rubi, livra das suas mãos. E disse: ora, tiremos a vida. E também disse Rubi: não derramais sangue, lançai nessa cova que estava no deserto, e não lançais a mão nele. Isso diz para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo do seu pai. O que aconteceu chegando José e os seus irmãos? Tiraram José e a sua túnica, e a túnica da várias cores, que dizia: a tomando lançam na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentavam para comer o pão. Então levantaram aos seus olhos e viram uma
campanha e que vinham da Galiléia. Os seus camelos traziam especiaria, bálsamos e mirra para levá-lo ao Egito. Então Judas disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matamos nossos irmãos? Esconda a sua morte. Vendendo assim, e não seja a nossas mãos sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, os seus irmãos de aborrecer. Passando, pois, o mercado mediante, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam e José por 20 moedas de prata, quais levaram José ao Egito. Passando, pois, os mercados mediante, tiramos e alcançamos José da cova e venderam José por 20 moedas de prata israelita. Voltando, pois, Rubim à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou a sua veste. Não estava na cova. Então ele voltou os seus irmãos, disse: ó moço, não estava lá. Para onde irei eu? Então tomará a túnica de José. Mataram um cabrito e atingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores. Levaram ao seu pai, disseram: acha que essa túnica conhece, agora será não da túnica do seu filho. Túnica. E reconhecendo-os, disse: é a túnica do meu filho. Uma fera comeu, certamente. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou a sua veste após do saco sobre os seus lombos e lamentou ao seu filho muitos dias. E levantaram todos os seus filhos e das suas filhas para consolarem, e recusou, porém, ser consolado, e disse: porquanto com o choro e descei, ó meu filho, a sepultura,
Assim chorou o seu pai, e, mediante venderam no Egito, de Faraó, capitão da guarda. Continuando, e ele respondeu e deu à luz o filho, o qual chamou. E aconteceu mesmo o tempo que Judas desceu entre os seus irmãos entrou na sua casa de um homem de Adulão, cujo o nome era Ica, e viu Judas ali e a filha de um homem cuja o nome a sua tornou porque uma mulher entrou nela. E ele concedeu e deu à luz ao filho, no qual chamou. E tornou e concedeu e deu o filho e chamou Anã. E continuou, deu à luz o filho, qual chamou Sela. Judas estava quisbe quando ela deu à luz. E Judas, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, cujo nome era Tomar. Porém, primogênito de Judas era mau aos olhos do Senhor, pois isso o Senhor matou. Então disse Judas: Anã, toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela, suscita descendente dos teus irmãos. Anã, porém, soube que era descendência e não havia de para ele. Por isso aconteceu que quando entrava a mulher do seu irmão, derramou esse meio na terra, não dar descendência do seu irmão. E que fazia o mal aos olhos do Senhor, pelo que também matou. Então disse Judas: toma a sua nora e fique viúva na casa do teu pai, até que Sela, o seu filho, seja grande, porquanto disse: porque porventura não morra então este com os seus irmãos. Assim foi tomando e ficou a casa do seu pai, passando-se, pois muito morreram a filha da sua mulher de Judas, qual depois consolado
subiu aos das tuas ovelhas. José foi levado na casa de Patifar. O capitão da guarda do homem Egito, e comprou da mão das israelitas que tinham levado. O Senhor estava com José, e foi próspero, estava na casa do Senhor do Egito. Vendo, pois o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor preparava em suas mãos. José achou a graça aos seus olhos, e seria então ele, e pôs de sua casa entregou a sua mão e tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que puseram de sua casa sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa de Egito por amor de José, e abençoou do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, e não ser do pão que comia. José era formoso de parte de aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do Senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita comigo. E porém ele recusou. Disse que a mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe que há em sua casa comigo. Entregou à minha mão tudo o que tenho. Ninguém é maior do que nessa casa, nenhuma dessas coisas me vendou, senão por enquanto tu és a mulher. Como, pois, faria eu também? Tamanho maldade pecaria contra o Deus. E aconteceu que, falando a ela cada dia, José, dando ouvido para deitar-se com ela,
e ela está com ela. Sucedeu num certo dia que ele veio ver a casa para fazer do seu servo. Nenhum dos da casa estava ali. Ela disse: pegou pelas suas vestes, dizendo: deita comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu para fora. O que aconteceu vendo ela que deixaria a sua veste em sua mão e fugirá para fora? E chamou os homens da sua casa e falou, dizendo: vede, ó meu marido trouxe-me um homem hebreu para escarnecer-nos. E entrou a mim para deitar comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu, ouvindo ele que levantavam a minha voz e gritavam, deixando a sua veste comigo e fugiu para fora. Ela dizia: e aconteceu, ouvindo ele que levantavam a minha voz gritava, deixando a sua veste comigo e fugiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou e conforme as mesmas pela palavra, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer a mim. O que aconteceu se levantaram eu a minha voz, gritando, e deixando a sua veste comigo, e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras da mulher, dizendo conforme as mesmas palavras, e fez do seu servo a sua ira e se acendeu. E o Senhor de José entregou na casa de Karen, lugar onde os presos dos reis estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa de Karen. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe a graça aos olhos do carcereiro. O carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa de Caré, de modo que ele andava tudo o que fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Tudo que fazia o Senhor
prosperava o José. Nosso Deus prosperava José. Irmãs, Deus cuidou de José em cada detalhe. Mesmo na prisão, Deus estava com ele, nosso Deus. Quando a gente confiamos no Senhor, nosso Deus, mesmo nas horas difíceis, Deus está com a gente. Deus nunca abandona a gente. Nem quando a gente está na doença, nem na morte, nada nos separa de Deus. Como a gente viu na história de José, Deus cuidou dele, abençoou ele, mesmo na prisão. A vida de José foi abençoada por Deus, nosso Pai, nosso Criador. E continuando a história de José. E aconteceu que o fim dos 2 anos inteiro Faraó sonhou que estava em pé, junto ao rio. E subiu do rio 7 vacas formosas, e visto gordo de carne, pastavam, e que subiu do rio atrás deles, e outras de vaca feia, visto magra de carne, que parava junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feia, visto magra de carne, comia de 7 vacas famosa, visto a gorda. Então acordou o Faraó depois do 1000 e sonhou outra vez, viu que brotava de um mesmo pé de 7 espigas, cheio de boas, e 7 espigas moídas, queimadas do vento oriental, brotavam depois delas, e as espigas moídas devoravam as 7 espigas grandes, cheias. Então acordou o Faraó e viu que era um sonho. E aconteceu pela manhã, o seu espírito perturbou-se e viu chamando todos de viadores de Egípcios e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhe os seus sonhos, que havia que interpretaste. Então falou Cordeiro ao Faraó, dizendo: dos meus pecados lembro hoje,
estão muito atingidos contra os servos, e portanto a prisão na casa do capitão da guarda, a mim, ao padeiro. Então tivemos uns sonhos nas mesmas noites, e eu e ele sonhava, cada um conforme interpretava o seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu do capitão da guarda. Contamos nossos sonhos, e ele interpretou cada um conforme os seus sonhos. E ele nos interpretou assim aconteceu. Me retribuiu o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó e chamou José. Faraó chamou José, e o filho fizeram sair logo de Caém. E ele obedeceu, mudou a sua veste e apresentou ao Faraó. Faraó disse: José, eu tive um sonho. Ninguém há que interpreta, mas a ti ouvi quando e que quando houve um sonho interpretado. Ele respondeu José, dizendo isso: não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó: José, eis que os meus sonhos estava eu em pé, à margem do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas, visto passando. Eis que outras vacas subiram depois dessa, muito feia e visto magra de carne. Não tenho visto outras tais em toda a terra do Egito. E a vaca magra feia comia primeiras 7 vacas gordas. As vacas magras comia as 7 vacas gordas. Entravam as suas entranhas, mas não se conhecia o que havesse entrada por quê. Seu parecer era feia no princípio, então acordei. Depois vi o meu sonho, que mesmo o pé subiam nas 7 espigas cheias de boas, e 7 espigas seca, moída, queimada. O vento oriental brotava após ela, e as 7 espigas moídas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretava os sonhos. Então José, então disse José, o faraó, o sonho do faraó é um só. É que Deus
que Deus mostrou ao faraó. E as 7 vacas famosas são 7 anos. E as espigas famosas também são 7 anos. Sonhos um só. E as 7 vacas magras, feia, visto ao subiu depois delas. São 7 anos. E as 7 espigas moída, queimada do vento, oriental serão 7 anos de fome. Esta palavra tem dito ao faraó que Deus há de fazer mostrar ao faraó. Eis que vê 7 anos haverá grande fortuna em toda a terra do Egito. E depois levantaram-se 7 anos de fome. Todos aquela fortuna será esquecida na terra. O Egito e a fome consumirá a terra, e não será conhecido a abundância terá por causa daquela fome. Haverá depois, porquanto será agressivo, e que o sonho foi repetido 2 vezes. Faraó, porque essas coisas determina por Deus. Deus se apressa em fazê-lo. Portanto, Faraó proveja agora um homem entendido, é o sábio, ponha sobre e terá sobre a terra. Faça isso, Faraó. Ponha um governador sobre a terra. Tome e quinta a parte da terra do Egito esses 7 anos. E junto toda a comida desse bom anos e trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento na cidade e guardar. Assim será mantido para providência da terra para 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Essa palavra foi boa aos olhos do Faraó e aos olhos dos seus servos. José como governador do Egito. E disse: Faraó, o seu servo acharia um homem como este, em que haja Espírito de Deus. Quem haja ao Espírito de Deus. José como governador do Egito, e disse ao Faraó, ao seu servo, acharia um homem como este, que haja
o Espírito de Deus. Depois disse Faraó, José, pois que Deus te fez saber tudo isto e ninguém há tão entendido sábio como tu. E tu estarás sobre a minha casa, por tua boca governará, e todo o meu povo somente no trono. Eu serei maior que tu. Disse, mas Faraó, José, vê aqui, vem aqui, tem proposta sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir roupa de linho fino, e pôs colar de ouro, colocou um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir segundo o carro que tinha chamado diante dele. E joelhou assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó, José, eu, Faraó, porém, que ninguém levantava as suas mãos e o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José e deu-lhe por uma mulher Asenate, filha de Patifa, e deu-lhe uma mulher e sacerdote. Então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da cidade 30 anos quando se apresentou ao Faraó, ao rei do Egito. E saiu José da presença do Faraó, passou por toda a terra do Egito.